Você sabia que existe um Deus que te vê nas suas aflições? Um Deus que não desampara um pedido de socorro, de clamor de uma mulher? Você quer saber mais sobre essa história? Continue assistindo esse vídeo. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real. E esse vídeo nós vamos falar sobre Agar, a serva de Sara ou Sarai, e Abraão. Sim, nós estamos aqui caminhando sobre mulheres, estamos aqui fazendo vídeos sobre, refletindo sobre mulheres aqui na Bíblia, que nós consideramos assim muito marcantes. E o que nós aprendemos, o que nós podemos pegar dessas lições para os nossos dias. Então, vamos falar sobre Agar. Eu vou resumir a história dela rapidamente, eu espero conseguir, para que a gente demore aqui mais tempinho falando o que a gente pode aprender com essa mulher. Antes, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal. Curta se você gostou, comente se teve algo que fez sentido ou não para você. Compartilhe para quem precisa ouvir e também não deixe de se inscrever para ficar ligadinho aí nos próximos vídeos, nos vídeos que tem aqui no canal. Aconselho você também a olhar os vídeos da Evelyn, ela também está falando sobre isso, então corre lá para que você também seja edificado. Inclusive, ela fez um vídeo sobre a Sara, então eu vou botar aqui no card, que aí a história dela tem a ver com a história de Agar. Então vamos lá, né? Então a gente vê em Gênesis, eu não vou dizer exatamente quais são os capítulos, mas entraria na história de Abraão a partir do 13, 14, se eu não me engano. Então ali a gente consegue ver em Gênesis 16, 21 também tem uma passagem de Agar. E é o seguinte, né? Agar era uma serva egípcia de Sara e Abraão. Era costume lá na época, algumas famílias, né, famílias grandes inclusive, terem seus servos ali, suas servas, e Agar era uma serva de Sara. Ela era egípcia, né? Até que um determinado dia, momento em que o Senhor falou com Abraão que ele daria, que a descendência de Abraão seria muito numerosa, que ele teria um filho da promessa. Abraão creu, mas por outro lado, Sara não creu. Ela desdenhou. Ué, como é possível? Se eu já sou avançada de idade e eu nunca tive filhos, como é que eu vou dar agora um filho? E ali Sara traçou ali um plano, em vez de esperar o tempo do Senhor, ela falou assim, bom, se eu vou ter uma descendência, que seja pela minha serva Agar. E assim foi, Sara ofereceu então a serva dela para que ela desse um filho, e o filho de Agar seria então o filho dela, só que foi um erro. Abraão concordou e ali ele teve relações com Agar e eles tiveram um filho, ela concebeu Ismael. Só que a Bíblia vai relatar que Agar começou a desprezar sua senhora. Naquela época, entende-se que a relação de um servo, né, com o seu dono, com o seu senhor, seja de lealdade, de honra e obediência. E ali, quando Agar teve esse filho, ela mudou um pouquinho essa postura dela, ela começou a desprezar. A Sara, muito irritada, né, muito incomodada, ela falou assim, olha, eu estou sendo humilhada por minha serva. Abraão, faça alguma coisa, né? Então, Abraão fala assim para ela, não, a serva é sua, você que tome uma atitude. E ali a Sara começou a humilhar Agar. Agar então resolve fugir da casa de seus senhores. E aí quando ela foge, um anjo do Senhor aparece a Agar e pergunta, ué, né, o que está acontecendo? Volte para sua senhora e humilha-te sob as mãos dela, né, as mãos de Sara. E aí o anjo falou mais para Agar, falou assim, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então, da mesma forma que Deus multiplicaria a descendência de Abraão por meio de Isaac, também multiplicaria a descendência de Ismael. E aí o anjo, né, falou o seguinte, concebeste e darás à luz a um filho, que se chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então ali naquele momento a Sara estava apavorada, aflita, angustiada.
E aí ele, né, fala mais, dá mais promessas. E ela fala o seguinte, né? Tu és, ela vai dizer pro anjo do Senhor, tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para que ele me vê, por isso aquele poço. Então ela chegou a um poço e ela estava ali aflita, angustiada, e Deus ouviu o clamor dela. E outra passagem mais à frente, Ismael já grandinho quando Sara deu à luz a Isaac. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. E aí, mais uma vez, um episódio, né? Quando Isaac cresceu e foi desmamado, Isaac fez um grande banquete. Então, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, então Ismael, de alguma forma, também ali, o seu irmão mais velho, digamos assim, estava caçoando de Isaac. Então, disse Abraão a Sara, rejeita esse escravo e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então, aí, ó, deixa eu ver que a Sara... um erro que ela fez, né, infelizmente, e ela estava ali tentando, né, sofrendo as consequências desse erro e reparou. Então, aí Abraão, né, pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do filho. Então disse, né, Deus disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da sua serva, porque por Isaac será chamada a sua descendência. Deus falou assim, olha, o filho da promessa é Isaac, não é Ismael. Então, não pareça que a atitude que você tomar seja ruim, porque eu prometi, né? Então, isso ali foi um erro dos dois, né? Abraão acabou concordando. E ali ele também fala, mas desse filho, né? Também não vou desprezar esse filho. Ele também será uma grande descendência. E ali levantou-se Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água e colocou nas costas de Agar. E Agar saiu para o deserto. Só que nessa nessa andança no deserto, a água acabou, o pão acabou e ali eles começaram a sentir fome, né? Eles começaram ali a padecer. E aí Agar, vendo que o filho ia morrer, ela sentou-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Olha só que interessante, né? Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levante o rapaz, segura-o pela mão, porque eu falei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, esse episódio, né? Então, no primeiro ela diz, né? Deus vê a minha aflição. Ali, Agar, ela estava no momento que ela fugiu de onde ela morava. E ali, depois, quando o menino cresceu, acho que Ismael já tinha por volta dos seus 13 anos, algo assim. Novamente, a Sara expulsou Agar da sua casa ali, da sua moradia, junto com o menino. Só que o sustento não foi o suficiente para aquela jornada que ela teve no deserto. E ali o Senhor não desamparou a serva Agar. O que nós aprendemos com isso, que a gente pode tirar de lição, né? A gente vê aí que a Agar era uma serva, então ela já tinha ali numa condição de humilhação, né? Naquela época ela tinha que obedecer aos seus senhores. Só que ela foi submetida a uma humilhação terrível, né? Que foi ali ter relações com seu patrão, digamos assim, e assim fazer gerar um filho. E isso foi um episódio infeliz, infelizmente. Até hoje Israel sofre com a descendência de Ismael, que são os árabes. Então, se a Sara tivesse ali quietinha, na dela, confiando no Senhor, eles não estariam sofrendo essa consequência até hoje. Mas enfim.
Então, H, ela submete a essa humilhação. E nós, mulheres, sofremos também humilhações, situações que não são legais, que infelizmente nós somos obrigadas a ser submetidas. A gente também aprende esse sentimento de rejeição, desamparo. Então, como a gente viu aqui, a Gala tinha lá também a sua parcela de culpa, mas ela foi rejeitada. E ela foi rejeitada 2 vezes, né? Sem antes, né? Quando ela engravidou e depois do menino grande. Então, ela também sofreu essas 2 rejeições. E que mulher hoje não sofre por isso, por esse desamparo? Só que graças a Deus, né? Apesar de tudo, sendo erro ou não, o Senhor não desamparou H. Então, no seu momento de maior desespero, H teve encontro com o anjo do Senhor, que a encorajou e fez promessas sobre o futuro do seu filho. Então, ali o Senhor viu a aflição de H, contanto que ela falou, ele é o Deus que me vê nas aflições. E assim ele animou, encorajou H a continuar, pediu para que ela voltasse lá para casa e ela voltou. Então, nos momentos de aflição, de maior aflição, nós temos um Deus que ele é relacional, é um Deus pessoal, é um Deus que ouve, que está atento à nossa aflição, à nossa angústia, não importa qual situação seja, mas é um Deus que ele ouve o nosso clamor. Ele ouve um pedido de socorro, ele ouve um pedido também muito comum, às vezes você acha até que seja banal, mas é um Deus que ouve, é um Deus relacional. E também nós aprendemos a capacidade de reconstrução e de seguir em frente. Então, apesar das adversidades, H seguiu em frente, cuidou do seu filho e o viu crescer. Então, ali ela encontrou também força. Porque imagina, né? Você ali sai da casa onde você mora, você de repente não tem mais... você fica desamparada em todos os sentidos. Ela era uma serva, ela não tinha família, não tinha sua casa própria. Ela trabalhava ali para uma família. Então imagina ela sair daquele lar, né, com um filho, ainda mais com uma criança, e aí ela vai para o deserto e ela tem que reconstruir a vida do zero. Então o Senhor, ela encontrou ali forças no Senhor, em Deus, e ali eles fizeram a vida no deserto, provavelmente encontraram pessoas ali que ajudaram, né? A Bíblia não vai dizer, mas a gente consegue ali imaginar. Então a jornada de H é um testemunho da importância da persistência e da capacidade de sobreviver e prosperar apesar das dificuldades. Nós podemos ver ali uma mulher que foi retratada de forma muito, breve, mas vimos ali que uma mulher, ela conseguiu reconstruir, ela conseguiu ali seguir a jornada dela e ela não foi desamparada, não foi abandonada pelo Senhor. Ainda que a sua serva, sua senhora, a Sara, tivesse rejeitado ela, o Senhor não rejeitou. Pelo contrário, o Senhor lhe deu uma promessa. Disse que Ismael teria uma grande descendência e assim foi. Então, não importa o momento da sua aflição, o que você estiver ali passando, da sua angústia, fale com o Senhor. Ele vai ouvir e ele vai responder. Tenha certeza disso. Encontre forças no Senhor. Enquanto se você se sentir perdida, você se sentir desamparada, realmente num deserto, ou você estiver num deserto, fale com o Senhor, porque é um Deus que vê as suas aflições. Creia nisso. Medite também um pouquinho nessas passagens, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Ele não tem. E a Bíblia ainda vai dizer em Isaías, ainda que uma mãe desampare o filho, o Senhor não desamparará. O Senhor não rejeita. Amém? Então, espero que você tenha gostado. Continue nos assistindo, acompanhando essa série. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!